Campo elétrico é representado pela letra E. Essa setinha indica que essa é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo, direção e sentido. Considere aqui uma carga mais que, uma carga que ela está fixa aqui num certo ponto. Essa carga irá gerar ao redor dela um campo elétrico. Se eu considerar um ponto P situado a uma certa distância dessa carga aqui, eu posso traçar aqui uma linha imaginária reta que liga a carga ao ponto, e nesse ponto existe um campo elétrico. Tá? Esse campo elétrico vai ter a mesma direção da reta que liga Q a P, e como a carga é positiva, esse campo elétrico é como se ele estivesse saindo da carga. Tá? Então, assim eu consigo determinar a direção e sentido do campo elétrico ao redor de uma carga elétrica pontiforme, como é o caso aqui. Se eu coloco, tá, uma carga aqui naquele local, ou seja, uma forma de eu comprovar a existência de um campo elétrico naquele ponto P é colocando ali uma carga de prova, Q0, vou chamar de Q0. Essa carga ela deve ter um valor muito pequeno, o menor possível, uma vez que ela também vai criar um campo, ela vai criar um campo ao seu redor que vai perturbar, vai interagir com essa carga mais Q. Então, o ideal é que essa carga de prova seja muito, muito pequena. Tá? Então, quando eu coloco essa carga de prova aqui, se surgir nela uma força elétrica, é porque naquele local existe um campo elétrico. Tá? Então, o responsável por essa força elétrica será esse campo elétrico. Tá? E nesse caso, a minha carga de prova era positiva. Então, como aqui é positivo, esse cara é positivo, a força é uma força de repulsão. Então, a direção da força é a mesma do campo elétrico e o sentido também é o mesmo do campo elétrico. Dessa forma, o campo elétrico é definido como sendo a razão entre a força elétrica sobre a carga de prova que foi colocada ali. Tá? Então, campo elétrico nada mais é do que força por unidade de carga elétrica. Se eu considero aqui uma carga fixa negativa, menos Q, ela também vai criar ao seu redor um campo elétrico. E se eu escolho um ponto P qualquer, traço uma linha imaginária ligando o ponto P a essa carga menos Q, e com isso eu posso descobrir a direção do vetor campo elétrico. Tá? E nesse caso, como a carga é negativa, o campo elétrico sempre aponta para a carga. Tá? Para verificar, comprovar que nesse ponto realmente existe um campo elétrico, eu tenho que colocar ali uma carga de prova para verificar essa existência. Quando eu coloco uma carga de prova no ponto P, vai surgir nessa carga de prova uma força elétrica devido à existência de um campo elétrico no ponto P. Tá? Essa carga aqui também é positiva. Então, se a carga de prova é positiva e a carga geradora do campo é negativa, há uma força de atração entre elas. Note que nesse caso, se eu desconhecesse onde estava a carga geradora, se eu não soubesse que aqui tinha uma carga menos Q e que aqui tinha uma carga mais Q, mas soubesse que no ponto P existe um campo elétrico, sempre que eu colocar naquele ponto onde existe um campo elétrico com a carga positiva, a direção e o sentido da força será o mesmo do direção e sentido do campo elétrico. Tá? Mesma coisa aqui, ó, carga positiva, a força elétrica tem a mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Se a carga de prova fosse negativa, a direção da força seria igual à direção do campo elétrico, mas o sentido seria oposto. Tá? Então, a carga negativa, o sentido da força sempre será oposto ao sentido do campo. Tá? Então, nesse caso, se eu colocasse aqui uma carga negativa, o sentido seria oposto ao da força que está desenhada aqui. Por último, é importante destacar
que a unidade do campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por Coulomb, ou seja, a unidade de força é o Newton, unidade de carga elétrica é o Coulomb, então a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb.